ocupo a tribuna do Senado Federal. Queria cumprimentar todos que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pela internet, os que nos visitam, que estão aqui nas galerias. Dizer que venho aqui fazer o registro do que vivenciei ontem, acompanhado de alguns colegas, no seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo, um instituto dirigido pelo presidente Lula, Instituto Cidadania, e pelo Partido dos Trabalhadores, seminário para discutir, debater, que vai se reproduzir em outros estados, os 10 anos do governo democrático e popular, do Partido dos Trabalhadores e a base aliada. Foi uma festa que o melhor e maior registro que eu gostaria de fazer, como o primeiro, é que o presidente Lula está de volta, na plenitude da saúde, graças a Deus, e também com a maneira que lhe é peculiar de fazer política. Ele falou por 36 minutos, tinha acabado, a dona Marisa, inclusive, estava radiante, conversamos antes, ele tinha acabado de fazer mais um check-up no hospital, ainda essa semana, e os médicos, do ponto de vista dos exames, o liberavam para que ele pudesse seguir uma vida normal, sem nada do problema gravíssimo de saúde que ele enfrentou. Mas isso era um atestado médico de que ele não tinha mais nenhum problema. Mas aquele ato ontem, a sua fala, um pouco antes da presidenta Dilma, deixou claro que nós temos o presidente Lula de volta, para fazer aquilo que ele faz a vida inteira, que é política. Lutar pelo Brasil, defender os brasileiros. E ontem eu sei que aqui, nessa tribuna, tivemos um debate. Nosso colega senador Aécio fez um pronunciamento, o nosso líder, o Wellington Dias, fez um pronunciamento, um debate que é a essência do parlamento, da democracia. Mas, sinceramente, ontem no seminário, até o próprio presidente Lula falava quantos números. E eu que tenho uma admiração pelo presidente Fernando Henrique, aliás, eu tenho gratidão por conta de tudo que ele me ajudou a realizar enquanto governador, a maneira republicana como fui tratado, e mais do que isso, fui tratado como um amigo, e eu faço esse registro. Mas eu queria, mesmo na ausência do meu bom colega, que eu tenho muito carinho, o Aécio, dizer que o problema que hoje a gente vê, o próprio presidente Fernando Henrique questionando, olha, quem está no governo, ou quem foi, ou quem é ou quem foi governo, tem que prestar conta ao país. E governo presta conta com dados, com números. É assim, só tem essa maneira. O parlamento vive de falar. De falar, mas o governo é quem, com as ações, com as atitudes que toma. E eu não tenho dúvida, senadora presidenta Ana Amélia, que o nosso propósito é esse. Quanto mais nós olharmos os indicadores econômicos, sociais desse país, tanto melhor. E o que é que o PT fez? 10 anos de governo. Recebemos o país em 2002 assim, e o país hoje está dessa maneira. Mas isso não pode. Não foi o PT que tentou esconder o presidente Fernando Henrique durante, logo o período após o governo do presidente Fernando Henrique. Eu sempre cobrei do PSDB, defendam seu líder. O presidente Fernando Henrique é um líder desse país. É uma liderança da maior importância. É um grande brasileiro.
Mas o PSDB vai fazer programa de televisão, vai fazer campanha política, não toca no nome do presidente Fernando Henrique. Não é mais um grande eleitor. Ficou 8 anos na presidência. Fez um grande trabalho. Fez a sua parte. Estabilizou a moeda, criou o real. Mas o PSDB que tentava esconder o seu líder. Escondeu os números, as atitudes. O PT tem orgulho dos líderes que tem. Tem orgulho do ex-presidente Lula. E tem muito orgulho da presidenta Dilma. Essa é uma diferença. Política. Nós hoje temos a felicidade, com todo o respeito aos demais líderes, nós temos a felicidade de ter 2 dos grandes líderes desse país. Lula e Dilma. E ontem, um falou após o outro. Um completou a fala do outro. Foi emocionante, presidenta Ana Amélia, ver a presidenta Dilma prestando conta ao PT e ao país e aos aliados. Estavam lá os representantes de todas as forças políticas que nos ajudaram a mudar o Brasil. Agora, não é para falar que o Brasil tinha um PIB de 500 milhões de dólares quando a gente assumiu e agora tem um PIB de 2,6 trilhões de dólares. Não é para falar. Não é para falar que o salário mínimo, senador Paim, era de menos de 100 dólares, agora de mais de 300 dólares. Não é para falar. Não pode comparar. Isso é coisa de criança ou é coisa de nação e de país? Não. Nós não podemos, caro senador, presidente Collor, Vossa Excelência que já ocupou esse país. O Brasil hoje produz alguns milhões de veículos, mais de 3 milhões de veículos por ano. Vossa Excelência que tomou medidas no sentido de fazer com que se desse atenção e mudasse o perfil da indústria automobilística do país, foi no governo de Vossa Excelência. O país hoje é o 6º maior produtor de veículos do mundo. E segue crescendo com as montadoras que estão instalando fábricas aqui. Vamos substituir importação de carro por produção de carro. Não é para falar que nós não temos mais acertos com o FMI. Não é para falar que nós pegamos uma inflação sem controle, com risco de perder completamente o controle em 2002, e estabelecemos meta e a inflação, o maior sobressalto que alguns queiram fazer, está sob controle. Não é para falar que nós geramos 19 milhões de empregos com carteira assinada, senador Paim. Não pode falar. Isso é coisa de criança, comparar. Botar defeito. O presidente Lula usou uma frase: começo a fazer um plano de inclusão social. Além de colocar o Brasil disputando o mundo, o nosso país hoje disputa o mundo. É uma das nações que, quando tem reunião do G20, ela fica colocada no centro da fotografia, porque o nosso país está ocupando um lugar de destaque. Mas o presidente Lula disse: quando comecei o programa de inclusão do Bolsa Família, não desconsiderando, mas unificando programas sociais dispersos que tinham no país, que já tinham um começo, Dona Ruth mesmo tinha começado, e foi uma das pessoas importantes nessa história, inclusive no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele diz: quando eu começo a encontrar uma porta de entrada para aqueles que não têm porta nenhuma, excluídos das políticas, de tudo, sem ter o que comer, sem ter onde trabalhar, sem ter onde morar, os pobres. Estou me referindo a quase 50 milhões de pobres que o país tinha. Aí o Lula falou: quando a gente consegue uma porta para que essas pessoas entrem, já vêm os críticos cobrando onde é a porta de saída. Para os pobres. Por quê? Não pode ter política. Cuidar dos pobres é despesa? Não, cuidar dos pobres é talvez o melhor investimento que um governo possa fazer. Cuidar dos pobres é mais do que uma atitude de governo, uma atitude humana. A presidenta Dilma colocou no seu slogan, o nosso querido governador Deda fez uma fala fantástica, com a presidenta Dilma lançando o programa. Eu estive presente, me orgulhei, me emocionei de ver um governo dizendo: ainda tem 2 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, na miséria.
E esses brasileiros não estão em nenhuma lista, nenhum apanhado, nenhum cadastro. Tem que ser feita uma busca ativa, ir atrás deles. O governador Deda falou, qual é o governo que põe no seu slogan, país rico é país sem pobreza. País rico é país sem pobreza. A presidenta Dilma fez. A presidenta Dilma estabeleceu ali um compromisso de levar adiante, de aprofundar as medidas que o presidente Lula trouxe. Mas o Brasil é outro hoje, do ponto de vista da renda, da inclusão, do ponto de vista dos indicadores do seu desenvolvimento. Os desafios são enormes. Se quiserem pôr defeito ainda nos problemas, eu mesmo, todos os dias nos aeroportos, nas estradas, nós temos muito a fazer. Claro que nós temos muito a fazer. Quando nós assumimos o governo, eram 30 milhões de brasileiros que andavam de avião, agora são 100 milhões que andam por ano. 100 milhões. O número de avião, as estradas, os brasileiros agora têm veículos, as cidades estão com problema. Mas é um problema que precisa de uma solução, porque é inclusão, são mais de 40 milhões de pessoas que agora são classe média. Eu ouço com satisfação, com a tolerância da presidenta, o caro senador Paim. Senador Jorge Viana, eu tenho certeza que a presidente vai ser tolerante, já que é uma quinta-feira e o plenário está praticamente vazio. E é momentos como esse que a gente aproveita para fazer o debate, enfim, a análise da conjuntura, da estrutura e da situação do nosso país. Eu quero cumprimentá-lo. Essa é a parte que estou fazendo agora. Tentei fazer ontem ao nosso líder, o Wellington Dias, mas como ele falava como líder, a presidência, cumprindo o regimento corretamente, não permitiu. Mas eu quero só dizer a Vossa Excelência que o seu pronunciamento vai na linha, digamos, perfeita, na mesma linha do que o senador Wellington Dias no dia de ontem. O senador Wellington Dias estava com um pronunciamento de umas 50 páginas para falar dos programas, da caminhada do nosso governo. E me lembro aqui, não quero só repetir, é Minha Casa Minha Vida, é luz para todos, água para todos, é o consignado, é programa Brasil Carinhoso. O salário mínimo não tem como não lembrar, né? Vossa Excelência lembrou bem. Eu fiz greve de fome, porque o salário mínimo é $60. E me lembro aqui agora do presidente Collor. Quando logo que ele assumiu, eu já fiz uma greve de fome e ele na presidência. Eu acho que ele disse, para quem é esse cara que me faz greve de fome? Eu estou assumindo agora. E assim mesmo, ele mandou uma proposta de emergência que foi me encaminhado pelo, na época, presidente da Câmara, Ipsen Pinheiro, que deu um pequeno alívio no seu governo para os trabalhadores assalariados. Saímos de $60, estamos quase em $350. Emprego, que é fundamental. Nós temos quase que no pleno emprego, menos que 5%, enquanto que a Europa está próximo a 25%. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu não fui a São Paulo, porque não tinha como no dia de ontem, mas foi um belo evento. Conversei com muita gente que esteve lá, inclusive com o meu amigo Inácio Arruda aqui ao lado, e quero só cumprimentar a Vossa Excelência. O seu tempo eu sei que já está terminando, mas parabéns pelo lançamento, que faz apenas uma retrospectiva desses 10 anos. Os outros que apresentem a sua história. Nós apresentamos a nossa. Parabéns a você. Obrigado. Eu ouço rapidamente ainda o senador. Rapidamente, porque estamos abrindo, digamos assim, esse debate, senadora Ana Amélia, no Brasil, sobre essa década. E foi muito interessante, porque a presidente Dilma fez uma afirmação que eu acho que os outros questionem, mas ela fez uma afirmação, acho que muito interessante. Essa década tem um líder. O líder é Lula. E esse fato é um governo que abriu as portas para o movimento social, as centrais sindicais, os estudantes, o movimento popular e comunitário, as conferências. O povo adentrou o palácio com vigor e espero que não saia mais, porque é muito importante essa presença popular num número significativo de conferências que Vossa Excelência acompanhou sendo realizadas no Brasil, que são instrumentos de mobilização, de diagnóstico, de elaboração de políticas, que vão sendo feitos em conjuntos. Isso se deu com o povo, com o popular, até o empresário. O mais rico do Brasil estava sentado ali, juntamente
com o catador de material reciclável, foi recebido no Palácio para elaborar políticas que ajudem o Brasil a se manter num crescimento, digamos assim, sustentável. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência. Senador Jorge Viana, antes de Vossa Excelência responder às partes, eu queria apenas que Vossa Excelência permitisse eu saudar os arquitetos alemães que estão visitando o plenário do Senado, em visita ao Brasil. Cumprimentos e boas-vindas a todos, conhecendo um pouco do processo democrático brasileiro. Muito obrigada pela visita, também os visitantes brasileiros que estão aqui, muito obrigada pela gentileza da presença. Senador, com a palavra, senador Jorge Viana. Bem-vindo todos, todas. Eu queria só concluir dizendo que incorporo com muita satisfação a parte tanto do senador Paim como do Inácio Arruda, e acho que foi muito bem lembrado pelo querido senador Inácio, a frase da presidenta Dilma. Essa década, esses 10 anos que mudaram o país e a história de vida dos brasileiros, tem um líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi a presidenta que falou isso. E, para concluir, senhora presidenta, eu só queria dizer que o PT, que também celebrou 33 anos de vida, está prestando conta ao país por 10 anos de governo. Acho que um dos problemas dos nossos opositores é que eles não têm alternativa ao nosso programa, ao nosso plano. Aliás, o mundo tem dificuldade de copiar esse modelo nosso, porque ele é original. Antes desse governo, tinha uma discussão, os cientistas econômicos, eles colocavam sempre que tinha que crescer, fazer o país crescer, mas nunca faziam essa equação de crescimento e inclusão social. Era dissociado. E o nosso governo mostrou que isso é possível. O Brasil está crescendo porque está incluindo, e está incluindo porque está crescendo. Essa equação, ela é inovadora no mundo. Nós criamos uma tecnologia social nesse país, de inclusão. E incluir pessoas. Com Luz para Todos, por exemplo. Os milhões de famílias que viviam na escuridão. No século XVIII, não era século XIX, não. E agora são cidadãos, do ponto de vista do acesso à geração de energia. Então, eu queria cumprimentar o presidente Rui Falcão, cumprimentar a presidenta Dilma, e dizer que essa relação da presidenta Dilma com o presidente Lula também é pedagógica na política. Eu nunca vi na história desse país uma relação de criador e criatura na política, numa relação que a gente vê da presidenta Dilma com o presidente Lula. Tem gente que ainda fala, agora deixaram mais de falar que a presidenta Dilma não é muito política. Ela fez política a vida inteira. Com amor, com dedicação, se expondo, pondo a vida, sendo torturada, sonhando. E é uma pessoa extremamente competente como gestora. E ela chega na presidência da República com absolutos e plenos poderes de liderar o governo, e ela faz uma relação, estabelece uma relação de convivência com o ex-presidente que é exemplar. Eu não consigo ver referência na história de uma relação sincera, de cumplicidade. E ontem, o presidente Lula encerrou sua fala com uma frase. Alguns acham que foi um lançamento